eu sou o Gotcos e você tá no Detonando Geek, o melhor canal de tecnologia pra games, cara. A gente vai falar hoje de Spider-Man Miles Morales, exatamente, o novo game destinado para a plataforma PlayStation 4 e PlayStation 5. Antes ele era exclusivo do 5, depois a Insomniac revelou que ele também será cross-gen. Mas é claro, é óbvio, é lógico, nossa dedicação no vídeo de hoje é exclusivamente a tech demo apresentada pela Sony, que revela aí as tecnologias do PlayStation 5. A gente vai detalhar algumas questões gráficas e até alguns comparativos em relação ao Spider-Man do PlayStation 4 Pro. Dá uma conferida nesse vídeo, tá muito interessante. Você que tá hypado, já até comprou o PlayStation 5 na pré-venda aí, é muito legal e bacana. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vamos te mostrar o que talvez aí vá te trazer a melhor experiência, ou não, depende de cada um, mas a gente vai trazer pra você as informações mesmo assim. Vambora! Ok, vamos começar com os aspectos mais complexos desse jogo, porque se difundiu muita informação sobre ele desde a primeira apresentação, não foi revelado totalmente como seria, como não seria, depois foi fragmentada a informação é dispersa, enfim, para que você entenda, Spider-Man Miles Morales, ele não é um exclusivo só de PlayStation 5, inicialmente ele era, depois passou a ser cross-gen com PlayStation 4. Ele vai ser distribuído, se você comprar no PlayStation 4 a versão do Miles Morales, você vai poder utilizar a versão otimizada, que a gente vai falar as tecnologias aqui nesse vídeo, para o PlayStation 5. Se você tiver só o Spider-Man, vai ter uma versão melhorada no PlayStation 5, mas sem o Miles Morales. Para você adquirir o Miles Morales no PlayStation 5, você vai ter que comprar o Miles Morales. E se você comprar o Miles Morales no PlayStation 5, já vai vir também a versão do Spider-Man. Confuso, né? Enfim, é mais ou menos isso aí, cross-gen é assim mesmo, a galera pira o cabeção nos planos de negócio, os executivos dificultam a nossa vida, mas é isso que você vai ter nas aquisições de cross-gen se você não for adquirir um PlayStation 5 agora. Agora vamos ao que interessa, é claro, é lógico. Toca o trailer aí do nosso Spider-Man Miles Morales. Cara, esse jogo ele tem apresentado aí uma evolução técnica bem significativa em relação ao seu antecessor, o Spider-Man. Nessa tech demo a gente verifica aí bastante relacionamento de acréscimo de texturas de alta resolução. Você pode ver isso na pele dos personagens e NPCs do jogo, você pode ver isso pela ambientação, você pode colocar um super zoom e mesmo assim não se distorce o material da textura que foi elaborada para o game. Isso já mostra aí um ganho significativo de nova geração e um ganho gráfico que você vai ter. É claro, é óbvio, é lógico, se tratando de um cross-gen, ele não deve estar na potência máxima do PlayStation 5, mas deve absorver bastante tecnologia. Outra coisa interessante que a gente está vendo aí na tela agora é essa quantidade imensa de ativos 3D no jogo. Basicamente, o que isso significa? Muita quantidade de objetos 3D em movimentação. Perceba aí que nessa cena é passado os personagens por vários NPCs, e esses NPCs também, eles respondem em movimentação mais fluida. A movimentação dos NPCs nas atitudes, como eles conversam, como eles andam também. Falando de andar, a gente percebe já uma primeira impressão de precisão física muito mais elaborada no game, a qual você pode sensibilizar isso olhando em super zoom, olhando a pegada, ou seja, o pé colide diretamente com o solo e forma a pegada na neve, e isso mostra um atrito de colisão física bem interessante no game também, com essa movimentação bem fluida de expressões também dos personagens. É claro, é óbvio, é lógico, falando de nova geração, cereja do bolo, pintando já para você que adquiriu agora já o PlayStation 5, Ray Tracing. Dá uma olhada nesse solo aí, todo iluminado, refletivo, batendo nos seus olhos, com texturas de alta resolução e também Ray Tracing aparecendo para você aí, em maneira que deixa a ambientação muito mais bonita. Exatamente, a ambientação deve ficar mais rica desse game, e agora sim acaba aquela discussão frenética do lançamento anterior, a poça, tem poça, reflete, não reflete? Pode ter certeza absoluta que Miles Morales no PlayStation 5 deve refletir muito bem. Mas a gente deve entregar também que o Ray Tracing agora já mostra, isso não denegrindo nada no jogo, é mais do que esperado nos jogos com Ray Tracing, mas que mostra pra gente que não muda muita coisa em relação ao trabalho que tenha sido feito já com os Ray Tracings das RTX, ou seja, Ray Tracing localizados a objetos específicos ou sistemas de iluminações específicos do ambiente, não em todo o seu mundo, ou seja, não é uma iluminação
iluminação global baseada em Ray Tracing. E como a gente sabe disso? Olhando esses visual effects das batalhas aí do Spider-Man contra os NPCs. Ele tem bastante visual effects, diga-se de passagem, visual effects bem interessantes, com bastante partícula, iluminação e também distorção de fog e sensibilidade de física. Exatamente, quando ele colide com o som explode tudo. Mas falando do Ray Tracing, você pode observar que quando abre toda essa iluminação do visual effects, muito bonito por sinal, ele não tem uma volumetria à volta do ambiente, ou seja, os níveis de reflexão, se nós estivéssemos em um ambiente global de Ray Tracing, seriam bem maiores do que acontece. Ele espalha a luz do visual effects, mas não necessariamente ao ponto de incidir um rastreio de raios de luz. Isso mostra pra gente que provavelmente os jogos da próxima geração, inclusive Ray Tracing, como esse, por exemplo, apresentarão a tecnologia que deixarão os ambientes muito mais bonitos. No entanto, é óbvio, é claro e lógico, não em sua composição completa, mesmo porque a gente mostrou isso exatamente por um ponto de entendimento sobre o que é Ray Tracing para as pessoas, para você não ter uma expectativa muito maior do que deveria sobre a tecnologia. Ray Tracing é isso, ainda assim, mesmo com os consoles consolidando essa tecnologia, ele possui um aspecto muito pesado do ponto de vista computacional, mas mesmo assim é possível de implementá-lo dentro do game também. Outro destaque que a gente tem agora, voltando para a parte das batalhas, é algo muito mais bonito e também muito mais próximo dos combates dos NPC. Olhando aí, comparando com o Spider-Man antigo que você tá vendo, uma batalha, você percebe como os NPCs do combate são muito mais distorcidos, o visual effects que é empregado é muito menor em relação ao Miles Morales e também a visão é muito mais virtual do que real comparado os dois games. Exatamente. Então você tem um aspecto muito mais focado num game mesmo, né? Aquela coisa virtual do 3D mais clássico. Quando a gente passa para o aspecto do Miles Morales, a gente tem aí uma ambientação mais realista de combate de NPC, incluindo, é óbvio, é lógico, em conjunto com o que eu falei, texturas de alta resolução, movimentação e o visual effects que impressiona bastante, principalmente nesses momentos de batalhas incríveis. O jogo também parece que traz mecânicas mais novas, aí um sistema de combate muito mais agressivo e mais interessante, mais viciante do que o seu antecessor. O principal ponto de destaque que a gente pode trazer é esse sistema de mecânica com câmera, onde o NPC traz aí, ele vai atacar o Spider-Man e a arma dele colide quase com a tela, dando uma impressão de 3D, né, saindo da tela. Isso se torna uma animação junto com a mecânica. Então, é uma mecânica misturada com animações durante o combate que traz aí uma experiência mais imersiva e realista no game. Isso deve trazer aí bastante realidade no modo de combate do game também. A gente também aí tem um ponto de destaque, é óbvio, é claro e lógico, eu já falei lá atrás das texturas do personagem, mas a gente deve refalar nesse momento, desse ponto, desses NPCs inimigos, principalmente com essas roupas bem legais e bacanas. O detalhe das roupas deles realmente impressiona bastante. A gente pode ver também uma quantidade de Ray Tracing sobre o rosto, principalmente nesse capacete aí de metalizado, onde você consegue identificar aí bastante refletividade e também, óbvio, é claro e lógico, realidade. Ou seja, a Insomniac caprichou realmente nos detalhes para oferecer aí as qualidades técnicas que um console superior às especificações do PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro pode oferecer, e aparentemente, segundo essa Tech Demo, conseguiu. Agora vamos para o ponto de destaque, que é claro, é óbvio, é lógico, você está em dúvida, mas e o tal do SSD? Está em ação aí? É claro, é óbvio, é lógico, se tratando de um cross-gen, a sua concepção provavelmente não seja 100% focada na arquitetura do PlayStation 5. É claro, é óbvio, é lógico também que o jogo é focado em duas versões distintas e há modificações prioritárias, mas o core do jogo em si, a arquitetura da composição, não deve ter sido muito transformada, mas a gente já consegue avaliar aí um ganho do SSD perante o HD mecânico, por exemplo, comparando o Spider-Man convencional com o novo Miles Morales. Exatamente. Dá uma olhada nessas cenas, como os cinematics eles transitam de level sequence para ação para o player automaticamente. Um level sequence, para você que não está ambientado com a termologia, é simplesmente um cinematic renderizado online, ou seja, sai dele e já vai para ação. Em Spider-Man já existia isso não é inovador nenhum, não é uma tecnologia de nova geração. Level sequence existe desde o começo da Unreal Engine 4, por exemplo. No entanto, é importante estabelecer que quando existe um level sequence em um componente de menor capacidade performática, por exemplo, PlayStation 4 ou PlayStation 4 Pro com disco mecânico, a gente tem aí uma pequena paradinha, como você pode observar no trailer do Spider-Man
Spider-Man clássico, exatamente. Ele vai do Cinematic, ele já entra na ação, mas ele tem uns 2, 3 segundos aí de paradinha até começar a entrar a ação. Não é o que a gente verifica no Spider-Man Miles Morales. A ação apresentada pelo Tech Demo é uma transição direta da Level Sequence para o gameplay, sem nenhuma pausa de nenhum segundo, ou seja, é entregue direto da Level Sequence para o gameplay. Isso transforma a imersão da ação muito mais interessante. E se tratando de um jogo onde tem combate de combos como esse, por exemplo, se torna muito mais ainda interessante. E já deve ser o primórdio aí da experiência do SSD. É claro, é óbvio, lógico, como eu disse, esse jogo vai também sair para o PlayStation 4, PlayStation 4 Slim. Então ele também deve possuir essa mecânica. E será qual é o segredo que a Insomniac deve ter adotado para conseguir fazer um cross-gen sem prejudicar o core do jogo e acionando as novas tecnologias, principalmente o SSD do PlayStation 5. É muito provável, essa informação não é oficial, é claro, é óbvio, é lógico, é apenas uma expectativa do que eles poderiam ter feito. A utilização de computação assíncrona, deixando um pouco de lado o Jaguar de 8 núcleos do PlayStation 4, PlayStation 4 Slim. Com a computação assíncrona, ela consegue encher a memória de cache e dissolver um pouco mais rápido o load. Mas é bem possível que no PlayStation 4 e no PlayStation 4 Pro, você tenha uma experiência meio paradinha na hora que volta do Level 5. É claro, é óbvio, é lógico que a gente vai confirmar isso somente quando lançar o game também. Bastante coisa pra falar, apenas um trailer mostrado, apenas algumas cenas de ação, apenas alguns cinemáticos, mas já empolga bastante o que a nova geração traz pra galera. É claro, é óbvio, é lógico, ainda estamos no conceito de transição cross-gen, vai de um lado, vai pro outro, tecnologia quase lá, quase cá, quase lá, quase cá. Isso deve se confundir entre as plataformas PlayStation, Xbox e também PC com as novas RTX. No entanto, a gente já começa a aparecer os ganhos aí de uma nova geração, de uma nova tecnologia, de uma nova fluidez. Falando em nova tecnologia, o jogo apresenta 4K 30 com Ray Tracing e ele tem modo performance 4K a 60. O modo performance não especificou a Insomniac se vai arrancar o Ray Tracing ou só vai diminuir presets ou se vai trabalhar com resolução dinâmica. Aliás, a própria versão 4K 30 não se tem informação se é 4K nativo. No entanto, a apresentação que foi mostrada é muito boa. Não se pode tirar aí medição de pixel através de vídeos do YouTube, porque realmente podem ocasionar erros. Então a gente fica aguardando a informação oficial, 4K nativo 30 ou 4K upscale 60 e o que mais se tira nesse modo performance. Mas se você quiser 60, vai ser entregue a 60 também. Nas versões de PlayStation 4 Slim e Pro, provavelmente ele deve se manter a 30. Nós não sabemos se eles vão incluir um modo performance nesse jogo, mas se incluir, a gente fala pra você aonde? Nossas redes sociais, @DetonadoGeek, segue lá todo mundo, @Goticose também. Beleza? E é isso aí. Por hoje é só análise de Spider-Man Miles Morales aí, impressões técnicas pra você. Tá hypado nesse game? Tá querendo jogar? Já comprou o seu PlayStation 5 ou vai de Xbox Series X? E falando em Xbox Series S, a gente tem aí na sexta-feira aqui no canal Machine Learning, exatamente, Direct Machine Learning. A gente testou, a gente implementou e você vai poder testar aí na sua casa, exatamente, porque aqui é o melhor canal de tecnologia pra games, Detonando Geek. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Goticose e até a próxima.